a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Boa tarde às deputadas e aos deputados presentes aqui no plenário, as pessoas que estão aqui nas galerias acompanhando essa reunião aqui da 19ª legislatura. Guilherme, cadê você? Guilherme, eu quero fazer parte aí desse diálogo e ser parte da solução do que precisa ser resolvido. Então, eu quero trazer aqui demandas que nós precisamos discutir e que não estão sendo discutidas. Eu quero trazer aqui a necessidade exatamente que o sargento Rodrigues lembrava, de que o poder público não é uma empresa. E, portanto, a forma de gestão de uma empresa privada é muito diferente de uma administração pública e, portanto, é nosso papel, da representação de cada um de nós que estamos aqui, trazer as vozes daqueles e daquelas que nós representamos. Então, eu vou continuar falando sobre educação, porque desde janeiro nós solicitamos o início do diálogo com o governador Romeu Zema e com a sua secretária de Educação, que até o momento não conversou. Eu respeito essa forma de fazer política pelo Twitter e pelo Facebook. Acho relevante, eu faço minha militância virtual, mas um governador não pode conversar com um servidor público pelo Twitter. O governador precisa estabelecer processos democráticos de construção. E eu vou pegar as duas últimas experiências para que nós possamos compreender. Ana Lúcia Gazola, quando foi nomeada secretária de Estado da Educação, ainda em janeiro, fez a sua primeira reunião com a entidade representativa dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, que somos mais de 70% do funcionalismo. A secretária Macaé, quando foi convidada pelo governador eleito, antes da sua posse, realizou a primeira reunião. Então, nós estamos num lugar que é preciso conversar para resolver os problemas, e eu vou apresentar alguns deles no tempo que nós temos. Primeira questão é que a Constituição Federal estabelece os princípios da educação, e dentre esses princípios está a gestão democrática. Então, não é possível processos seletivos que desconsiderem a gestão democrática, que é um princípio constitucional. A eleição para a direção das escolas estaduais, previstas para maio desse ano, há uma incógnita sobre o processo. Agora, a forma de seleção dos superintendentes regionais de ensino, que nós defendemos a democratização, com a escolha democrática e pelo voto participativo dos seus representantes, porque nós já tivemos essa experiência, também permanece sem resposta. Para eu citar 2 lugares de gestão democrática. Nós temos 140 mil contratos temporários, cerca de 140 mil contratos temporários. Nós temos concurso público em vigor. Nós vamos fechar fevereiro sem saber qual vai ser a política de nomeações do governo Romeu Zema. Nós tivemos, em média, 60 mil nomeações no último período. 60 mil que muitos me perguntam todos os dias qual é a consequência de uma solicitação que o governador fez no início da gestão, pedindo o tempo de cada um para verificar estágio probatório. Concursados que me perguntam se eles podem incorrer no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje o governador de Minas Gerais faz gestão junto ao STF para que ele possa voltar a valer. E esse artigo pode trazer prejuízos estruturais aos serviços públicos. Servidores, no geral, que perguntam todos os dias, como a deputada Marília Campos trouxe aqui na tribuna na semana passada, a tentativa da redução de salário e redução da jornada, que também Minas Gerais assinou uma carta junto com outros governadores. Nós não temos respostas, porque nós não temos nenhum canal de diálogo ou de discussão com o governo do Estado que possa sequer responder esses questionamentos, porque a mesa também não é para responder, é para fazer um processo de negociação. Então, as nomeações de concurso público, concursos públicos são fundamentais, porque são os prestadores de serviço que estão lá na ponta. A Previdência, nós temos aí uma minuta do governo, uma minuta que ainda não é a final, mas que está
colocada para a sociedade, uma minuta do governo federal, que traz para o serviço público, para o servidor público, a responsabilidade do déficit previdenciário. Nós vamos sobretaxar o servidor público, que acumula perdas inflacionárias, para uma contribuição, primeiro pela adesão da renegociação da dívida. A renegociação da dívida, ela traz aumento da contribuição previdenciária. Segunda, pela reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, que diz que o déficit tem que ser, sim, trazido para os servidores da ativa e os servidores aposentados. Eu posso pensar o que eu quiser, não tem espaço de diálogo, de discussão e de negociação com o funcionalismo público estadual. A Previdência tem que ser discutida, porque existia um fundo superavitário, que a Assembleia Legislativa o extinguiu. Então, a responsabilidade do déficit da Previdência é dos seus servidores ou das gestões anteriores e os processos que foram feitos? É preciso, no mínimo, um grande debate. O acordo que foi feito lá no STJ, trazendo para Minas Gerais uma dívida previdenciária do INSS, que gestões passadas fizeram, talvez sem calcular, de fato, o que seria trazer essa dívida previdenciária. E agora quem vai pagar é o servidor público? O piso salarial é um debate que nós temos que fazer aqui. Está na Constituição, está na Constituição Federal, está na Constituição do Estado. Nós vamos ignorar a questão do piso salarial profissional nacional, da educação, do magistério, como se essa situação não existisse. Nós não temos respostas mínimas, porque não foi estabelecido nenhum processo de negociação. O que a gente sabe, ou é pela rede social, Virgílio, ou é pela imprensa, aquelas informações que são trazidas à imprensa. Então, para ser parte da solução e conceder os apartes para que nós possamos fazer o bom debate, volta a cota salário-educação para a educação, gasta a cota salário-educação na educação, porque ela não está sendo investida na educação. Vamos discutir as renúncias? Eu estou com um relatório do Tribunal de Contas que me mostra que a média de renúncia de receita do governo do Estado, Betão, chegou a 50% do MDE. O MDE é a manutenção do desenvolvimento no ensino. Então, quer dizer que em um ano, André, em um ano, o governo renuncia de receitas próprias, não quer arrecadar de impostos quase metade de tudo que ele investe na educação básica pública no estado de Minas Gerais. Então, Cleitinho, discutir a situação do Estado é fundamental. O problema é que eles só querem discutir pela despesa. E nós precisamos, como novatos que somos, mudar a lógica, discutir pela receita. Quem está tendo benefício? Quem está tendo renúncia? Estou fazendo uma pesquisa das mineradoras. A quantidade de dívida das mineradoras na Previdência, a quantidade de dívidas tributárias das mineradoras, quer dizer, tem gente grande devendo impostos. Se aqui no Estado, toda vez que você deixa de pagar o imposto, você deixa de investir em saúde e em educação, vamos inverter? Vamos discutir essas renúncias, que benefícios elas trouxeram para o Estado de Minas Gerais, porque me parece que não trouxeram, mas tiraram dinheiro, recursos importantes que poderiam vir para a saúde e para a educação. Uma parte, deputada Laura. Obrigada, deputada Beatriz. Eu queria primeiro remeter à fala do deputado Alencar em relação às nomeações que foram feitas dos nossos ditos políticos, mas eu queria fazer um convite a todos que acompanharam a fala a analisar o currículo dessas pessoas, né? Quem está hoje, né, como comandando a Prodenge é uma pessoa que tem uma pós-graduação no MIT. Então, vamos olhar também em termos de qualificação profissional, em termos de currículo. Acho que isso é um ponto relevante. Sobre a sua fala, deputada Beatriz, eu também acho que o diálogo é fundamental, sempre vai ser, mas é importante também que a gente aponte não só os problemas nós já sabemos, é importante que sejam apontadas também as soluções. Quanto à questão das receitas, tem sido feito, sim, um esforço gigantesco do Estado para trazer mais receitas sem aumentar impostos. O novo coloca que a gente não deve aumentar impostos, até porque a gente sabe que, no Brasil, quem paga por imposto na alíquota maior são as classes mais pobres, porque os nossos impostos indiretos são muito maiores do que os impostos diretos. Então, o que a gente acha que é uma tabela progressiva, na realidade ela é regressiva, porque a pessoa paga muito mais do proporcional em relação à renda dela, no feijão, no arroz, etc.
E a solução para poder aumentar a receita sem aumentar impostos é aumentar a arrecadação, trazendo mais investimentos para o Estado, trazendo mais empresas, trazendo mais empregos, trazendo mais renda. Então, eu queria só colocar essa questão e dizer que estamos abertos, sim, ao diálogo, inclusive no meu gabinete. O que eu puder contribuir, eu vou estar sempre à disposição. Inclusive, sou servidora pública estadual efetiva e entendo que é receber parcelado, sei da dificuldade disso, mas sei que, às vezes, também a gente tem que olhar para o todo e tentar conseguir essa solução para o global. Obrigada. Obrigada, companheiro Betão. Deputada. Obrigado, Bia. Bia, ainda não tive a oportunidade de lhe cumprimentar publicamente pela sua eleição, né, e percebo que nós vamos... Toda a combatividade, né, que você sempre trouxe para as ruas, né, de Minas Gerais, ela estará presente aqui com a sua presença nesse parlamento, né? Eu, como professor licenciado do Estado de Minas Gerais, do Instituto Estadual, lotado no Instituto Estadual de Educação lá em Juiz de Fora, tenho muito orgulho de ter você como presidente do nosso sindicato. Você ainda é presidente, eu não sei, mas muito orgulho de tê-la como presidente do nosso sindicato estadual, o Sindiúte, né? E toda a discussão que você está trazendo aqui sobre os problemas, né, que os servidores do Estado estão vivendo, que não é a primeira vez que isso acontece, viu, senhores deputados. Eu me lembro, na época ainda do governo Itamar Franco, nossos 13º foram parcelados em 12 vezes para frente, 12. Né? Salários atrasados que eram pagos no dia 25, depois começou, a partir das lutas que o Sindiúte foi travando, que começou a chegar até no 5º dia útil, né? Então, essa não é uma situação nova, nós já vivemos isso muitas vezes. Mas eu acho que é sempre importante, Bia, lembrar de todas essas discussões relacionadas à discussão da reforma previdenciária, porque eu vou fazer questão de, toda vez que eu puder estar falando aqui, de tocar nesse assunto da reforma previdenciária, que é um verdadeiro atentado contra a classe trabalhadora que está sendo feito pela proposta que está sendo apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro, né? Que, repito, começa com o aumento do tempo de aposentadoria para homens e mulheres de forma igual, 65 anos para homens e mulheres e 40 anos de contribuição para homens e mulheres, e termina com a capitalização individual, onde o patrão não paga absolutamente nada e o trabalhador tem que contribuir com 10%. Né, para chegar no final, não conseguir se aposentar. Então, Bia, gostaria de parabenizar, vamos para a luta, parabéns. Obrigado. Obrigada, Betão. Só lembrando, a minha geração do magistério, se essa reforma do Jair Bolsonaro for aprovada, em média, serão 42 anos. 42 anos de sala de aula para que uma professora possa se aposentar. Tem questões, deputada Laura, que eu estou trazendo que não são financeiras. Gestão democrática não é financeira. Vamos fazer eleição para as direções das escolas? Vamos fazer eleição para os superintendentes regionais de ensino? Porque o princípio básico da gestão democrática está na Constituição, aí o debate não é financeiro, né? Então, vamos fazer mais nomeações? Porque se eu tenho um volume enorme de contratações, ao nomear as pessoas, eu fortaleço a previdência própria do Estado. Além de trazer esses servidores à política de carreira, ao fim das condições precárias, à situação de instabilidade ao qual esses trabalhadores são submetidos diariamente. Então, o debate, nesse caso, também não é financeiro. Quando você não tem espaços constantes de diálogo, de discussão, de mesas de negociação, você permite que as pessoas possam concluir o que elas quiserem. O que o Conclu de Minas Gerais está assinando uma carta discutindo redução de salário e redução de jornada? Vai reduzir salário e jornada de quem? De quais são os servidores? Qual vai ser o corte em relação a isso? Então, esses debates não são financeiros. No debate financeiro, quem paga impostos é a classe trabalhadora. E isso é uma reforma tributária séria, tinha que mexer com isso. Mas o que eu estou trazendo são os grandes, que são beneficiados com renúncias de receitas, que o Estado os isenta de pagar impostos. E isso é um volume tão grande que é quase metade de tudo que se investe na manutenção e desenvolvimento do Estado. Então, essas questões, e muitas delas não são financeiras, a concepção de demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para estabelecer negociação com o funcionalismo público, não é uma discussão financeira, é uma discussão de concepção. E eu, do lugar que eu venho, é fundamental que as relações democráticas de trabalho se estabeleçam e as pautas sindicais sejam lá discutidas entre
o trabalhador, no caso o servidor público, e o seu patrão, no caso o governo do Estado. 15 segundos, deputado, por favor. Obrigado, professora Beatriz. 15 segundos eu quero dizer que é o que eu tenho, e te concedo. Sim, mas só para trazer aqui um acontecimento, um fato surreal ligado à educação, ocorrido na minha cidade, Varginha, do sul de Minas, quando uma escola, Antônio Correia de Carvalho, na periferia, uma zona periférica da cidade, teve as suas aulas canceladas por conta da falta de uma tampa de caixa d'água. Por conta de um funcionário que teve que se ausentar 3 dias do seu trabalho, porque adoeceu tomando a água da escola, a Prefeitura Municipal, através do Serviço de Meio Ambiente, constatou que a água estava contaminada por falta de uma tampa de caixa d'água. 550 alunos que vão ficar sem aulas. No comunicado à Secretaria de Educação, a mesma respondeu que não sabe o prazo para resolver esse problema. Consultando hoje o Mercado Livre, descobri que uma tampa de caixa d'água de 20 mil litros custa R$ 990. Só que o problema da educação no Brasil é Paulo Freire. Um professor chão de fábrica, que está há mais de 20 anos na sala de aula, tem que, às vezes, conviver com essas coisas da democracia. Nós estamos com 550 alunos sem aula, e o Estado não tem prazo para resolver esse problema, não tem como comprar uma tampa de caixa d'água, mas o problema da educação é Paulo Freire. Por isso que eu vi quem está ou esteve na sala de aula, professor Cleiton, quem entende da educação é ser parte da solução, né? Ouvir quem está no cotidiano dos problemas. Muito obrigada.